Escolha qualquer coisa e estamos falando sobre questões que ela nunca viu antes. Essas não estão na internet e Grok 4 é mais inteligente do que quase todos os estudantes de pós-graduação em todas as disciplinas simultaneamente. Você pode encontrar esses enormes, o que eles chamam de pictogramas, que se estendem por centenas de metros em todo um campo e apresentam vários componentes, e eles estão organizados com precisão matemática. Em 19 de julho, um piloto sobrevoando campos de trigo dourados avistou algo impossível. Um círculo perfeito gravado na terra com precisão matemática, sem rastros, sem pegadas. Apenas uma geometria impecável que desafiava a habilidade humana. Enquanto especialistas e curiosos chegavam, os padrões do círculo revelavam mistérios profundos. Espirais de Fibonacci, proporções áureas e alinhamentos inexplicáveis. Não era arte. Era uma mensagem. Décadas de curiosidade levaram a um único teste. A IA Grok, o motor de reconhecimento de padrões mais avançado do mundo, foi incumbida de decodificar a formação. O resultado chocou a todos, até mesmo Elon Musk. O que a IA revelou desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre inteligência, a Terra e o próprio tempo. O círculo na plantação que não deveria existir. 19 de julho de 2014. A luz da manhã projetava sombras longas sobre a zona rural da Baviera. Balonistas flutuavam silenciosamente sobre campos de trigo perto de Heisting, um vilarejo ao sul de Munique. O que deveria ser um voo panorâmico de rotina tornou-se extraordinário quando um piloto perdeu o fôlego. Gravado sem falhas no ouro ondulante, estava um círculo perfeito de geometria impossível. Com 75 metros de diâmetro, consistia em 3 anéis concêntricos em espiral com precisão matemática, cada arco alinhado como se tivesse sido traçado por laser. O piloto o fotografou, alertando os observadores em terra. Dentro de poucas horas, o agricultor de Heisting, Christoph Huttner, chegou ao local. Sua plantação havia sido transformada em um padrão que nenhuma equipe humana conseguia explicar. Sem rastros de trator, sem pegadas, nem sequer um mourão de cerca quebrado. Apenas o trigo dobrado em curvas, pressionado por uma força invisível. Repórteres surgiram em massa, enquanto cientistas e entusiastas trouxeram drones, bússolas e fitas métricas. Imagens aéreas chocaram espectadores ao redor do mundo. Análises de proporção revelaram progressões de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Com a circunferência de cada anel se expandindo pela proporção áurea de 1.618. Para que façantes realizassem isso da noite para o dia, seria necessário um GPS com precisão de centímetros, deixando rastros inevitáveis, mas os investigadores não encontraram nenhum. Jornais locais entrevistaram moradores e monitoraram o céu naquela noite, sem luzes, veículos ou som. Huttner disse que não viu nada e acrescentou secamente que o culpado deveria indenizá-lo pelos grãos arruinados. As autoridades chamaram o caso de uma brincadeira de estudantes, mas especialistas em padrões que analisaram imagens de alta resolução duvidaram. O erro de alinhamento era inferior a 1/8 de grau, uma precisão que supera a arte comum em plantações. A localização aumentou o mistério. O círculo situava-se ao lado da estação terrestre de satélites de Würsting, construída em 1964 para comunicações transatlânticas e, posteriormente, para a transmissão da Apollo 11. Alguns viram ali uma coincidência, uma forma geométrica imensa, surgindo ao alcance de antenas projetadas para receber sinais do espaço sideral. Fosse acaso ou uma mensagem, tudo parecia deliberado. Logo, milhares de aventureiros montaram acampamento ao lado do trigo, tocando violão sobre os enormes pratos parabólicos brancos. Drones capturaram pessoas movendo-se pelos círculos como formigas em um labirinto sagrado. Testes de magnetismo no solo revelaram anomalias sutis. Céticos alegaram imprecisões nos instrumentos, mas o interesse apenas crescia. A criação era diferente da arte rudimentar em plantações. Era uma expressão visual no limite da tecnologia. Ao final da semana, Würsting assemelhava-se a uma mistura de carnaval e capela. Visitantes tiravam selfies, enquanto buscadores espirituais meditavam ao amanhecer. Huttner fixou um aviso pedindo para não pisarem no trigo restante. Mas o verdadeiro enigma não era físico, era a criação em si. Como algo tão grande, preciso e furtivo pôde surgir da noite para o dia, sem qualquer rastro humano? Essa pergunta ecoaria por uma década, até que a IA Grok fosse chamada para examinar o padrão, alimentando o mistério com a IA Grok.
When the Quando Worsting o Circle Círculo de defied every Worsting known rule, desafiou todas as regras conhecidas, a uma research equipe de team pesquisa handed the puzzle entregou to o Grok enigma AI. à IA Grok, o motor XAI's imparcial de unbiased pattern reconhecimento de recognition padrões da engine. XAI. If Se the a formation formação encoded codificava information, informações, perhaps talvez an uma intelligence inteligência designed to projetada para detect detectar unseen relações relationships could invisíveis uncover it. pudesse revelá-las. The team A equipe digitized every digitalizou cada measurable detalhe detail. mensurável, Ultra-clear imagens drone ultranítidas de drones, centimeter-precise escaneamentos ground de scans, solo soil com precisão de readings, magnetic centímetros, field leituras de measurements, solo, medições de campo magnético and e weather registros records from the night of climáticos da July noite de 18 de 18, julho de 2014. 2014. Every Cada stock tilt and inclinação de soil caule e conductivity variação na shift became raw condutividade do numerical solo input. tornou-se uma entrada numérica bruta, But mas o Grok Grok needed precisava de context. contexto. Researchers Pesquisadores built an enormous construíram uma reference biblioteca library. de referência colossal. Decades of Décadas de crop circle designs de designs from the círculos em 1970s plantações onward. desde os anos 1970, Sacred livros de geometry geometria textbooks, sagrada, harmonic proporções ratios, harmônicas and em temples from templos Egypt do to Egito a Angkor, studies on Angkor, natural estudos sobre spirals, espirais SETI naturais, radio modelos de templates, rádio and do pulsar SETI e signatures. assinaturas de pulsares. The A AI IA could then poderia compare the então formation comparar against a both formação human-made tanto and com padrões cosmic criados patterns. por humanos quanto cósmicos. For Por 2 duas weeks, the semanas, o dataset was conjunto de refined, dados foi coordinates refinado, corrected, coordenadas visuals converted to corrigidas math. e os elementos visuais convertidos em matemática. Finally, Finalmente, uploaded carregados into no Grok Grok with com one uma instruction. única instrução: Identify the identificar a origin origem and purpose. e o Grok's propósito. quantum Os cores núcleos roared to quânticos do life for Grok 30s, rugiram tearing por through 37 trillions of minutos, geometric processando permutations. trilhões de permutações geométricas. Then, Depois, silence. o silêncio. The A analysis análise foi completed. concluída. The O result resultado wasn't a não foi um numerical detalhamento breakdown, it numérico, was a foi uma reading. leitura. Pattern Confiança do confidence padrão, equals 94.7%. 94,7%. Probabilidade de origem humana inferior a 0,05%. In Em plain termos terms, claros, os humans seres could not humanos have não made it. poderiam ter feito aquilo. Grok O Grok flagged several sinalizou diversas impossibilities. Ring impossibilidades. As circumferences matched the circunferências golden dos anéis ratio to 4 correspondiam à decimal proporção places. áurea até a quarta casa decimal. Internal Os crossings mirrored cruzamentos Chladni internos resonance refletiam patterns. padrões de ressonância de Chladni, Shaped formas que sound as ondas waves make when sonoras vibrating criam ao solids. vibrar sólidos. As Dimensions dimensões aligned with estavam alinhadas electromagnetic com wavelengths comprimentos de recorded onda by radio eletromagnéticos telescopes the day registrados before the por circle appeared. radiotelescópios no dia anterior ao surgimento do círculo. The A AI IA had linked crop vinculou a geometry geometria to da a real plantação a um evento electromagnetic event, eletromagnético real, unseen invisível by para human observadores observers. humanos. Its final Seu log log stated, final dizia: "Further recomenda-se uma investigation into investigação non-conventional aprofundada em communication protocolos de protocols is comunicação não advised." convencionais. O Grok Grok suggested sugeriu the que a formation formação transmitted transmitia something, algo, uma structured mensagem message estruturada encoded in codificada geometry. através da geometria, o padrão oculto. Grok's A analysis análise do Grok astonished deixou os engineers. engenheiros atônitos. They Eles expanded the expandiram o banco de dataset to dados include para 40 incluir years of 40 crop anos de circles círculos em worldwide, plantações por todo o mundo, from de Wiltshire to Wiltshire Western à Austrália Australia. Ocidental. Cada Every formação formation foi was digitalizada digitized no into mapa Grok's planetário do planetary Grok. map. The A IA AI identified identificou 43 43 formações com estruturas sharing identical idênticas, harmonic proporções ratios harmônicas de of 1000 e 1618, simetrias angulares symmetries divisíveis por divisible 12 by, e and raios na Fibonacci sequência de sequence Fibonacci. radii. O mais More surpreendente startling foi was o timing. tempo. Each Cada formation formação appeared surgia within em até 72 72 hours of horas solar após storm picos de spikes. tempestades solares. Sudden Surtos surges of súbitos de solar emissão magnetic magnética output solar tracked by monitorados por satellites. satélites. Ao Overlaying cruzar these esses with Earth's dados com as geomagnetic flutuações fluctuations, geomagnéticas da Terra, o Grok Grok found an encontrou uma 89% correlação de correlation. 89%. Even more Ainda mais puzzling, intrigante, as formations formações followed a seguiam um 33-day intervalo de interval 33 separating dias, each from the separando next cada uma measurable da próxima geomagnetic perturbação geomagnética mensurável. Tiny pole Pequenos shifts deslocamentos detectable nos only by polos, high precision detectáveis satellites. apenas por satélites de alta precisão. Grok O Grok classified it as classificou a o fenômeno temporal como um harmonic. harmônico temporal. Crop Os círculos circles em acted as plantações countdown atuavam como markers. marcadores de contagem regressiva, Advanced sinais signals of antecipados magnetic de instability. instabilidade magnética. Animals Os animais reacted. reagiram. Dogs Cães avoided evitavam os fields, campos. birds altered Pássaros migration, alteravam a cattle migração. clustered O away, gado se afastava em watches and grupos. phones reset. Relógios e celulares Alone, reiniciavam. Isoladamente, cada fato each parecia fact seemed minor. insignificante. Together, Juntos, they eles aligned se with Grok's alinhavam ao predictive modelo model. preditivo do Grok. Não These eram weren't trotes, pranks. eram They were diagnósticos planetary planetários, diagnostic markers at marcadores em intersection pontos de points of Earth's interseção das magnetic linhas do field campo lines, magnético da Terra, ressonando resonating como as se if alguém someone monitored monitorasse the a planet's saúde harmonic harmônica do health. planeta. The As implications were implicações eram staggering. assombrosas. Who Quem or what ou o was que sending? os estava enviando. Grok's Os model modelos do suggested a Grok driving sugeriam um purpose, propósito stabilizing fundamental: electromagnetic estabilizar o balance. equilíbrio eletromagnético. As The formações formations não weren't eram art. arte. They functioned like Funcionavam como calibration marcos de markers, calibração, tuning forks diapasões for the para o planet. planeta. Data Visualizações de visualizations dados pulsed on pulsavam screen, nas telas, prompting instigando whispered especulações
instruções sussurradas, arte ou manutenção. Grok O Grok não oferecia resposta alguma, apenas uma curva de probabilidade subindo em direção ao presente, prevendo a próxima ocorrência para 2025. Semanas depois, os pesquisadores deram ao Grok apenas uma entrada, o próprio círculo de Heisting. Um único comando definiu o experimento. Assuma que isto é uma mensagem. Traduza.
Grok's processadores do processors Grok surged. For dispararam. 12 minutes, Por 12 43 minutos seconds, e every cycle 43 was segundos, consumed, cada decoding ciclo foi geometry into consumido, language. Then one line decodificando appeared in geometria em red. linguagem. Então, uma linha surgiu em vermelho. Preserve o campo harmônico. O tempo está colapsando. Researchers dissected the Pesquisadores phrase. analisaram a frase. Preserve Preserve implied a sugeria system um under sistema threat. sob ameaça. Harmonic Campo field harmônico resonated with remetia à teoria electromagnetic eletromagnética, theory, the a rede network que estabiliza stabilizing o Earth's ambiente magnetic magnético da environment. Terra. Time is O tempo collapsing, está chilled colapsando, everyone. deixou todos aterrorizados. Temporal Colapso collapse temporal refers to refere-se a distortions from distorções extreme causadas por electromagnetic flutuações eletromagnéticas fluctuations, warping extremas, atomic clock afetando a synchronization. sincronização dos relógios atômicos. Cascading Efeitos em effects cascata could poderiam disrupt desregular satellites, satélites, a atmosphere, atmosfera and e a human neural atividade activity. neural humana. Grok's A statement afirmação do mirrored Grok theory precisely. refletia a teoria com precisão. Overlaying Sobrepor Grok's os dados data do onto Grok Earth's aos magnetic modelos field do campo models magnético revealed da crop Terra circles revelou que os coinciding with agroglifos resonance nodes, coincidiam com amplifying nós de electromagnetic ressonância, energy. amplificando a energia eletromagnética. As Formations formações functioned as funcionavam calibration como marks, marcos de preventing resonance calibração failure. para evitar falhas de ressonância. Some Alguma intelligence, inteligência, human or humana non-human, ou não seemed to humana, maintain parecia planetary manter a stability. estabilidade planetária. If the Se o harmonic campo field harmônico represented representava magnetic o equilíbrio balance, magnético e o and tempo time está is collapsing, colapsando, indicava indicated mudanças observable time temporais shifts. observáveis. A Rasting's mensagem de message was Hastings literal, era an literal, urgent uma technical diretriz directive. técnica urgente. Stuttgart Formação de Formation and the Stuttgart CERN e a connection. conexão com o CERN. By Em meados de mid-2025, Grok 2025, research had as gone pesquisas silent. sobre o Grok haviam silenciado. Then, Então, em on 9 de August 9, agosto de 2020, 2025, an uma estação de electromagnetic monitoring monitoramento station near eletromagnético Stuttgart perto de detected a Stuttgart 4.7 detectou minute um pulso pulse de with the same frequencies 4,7 Grok minutos, identified com as in mesmas Rasting. frequências que o Grok identificou em Hastings. A Um piloto pilot saw avistou the a cause, causa, an um enormous enorme crop agroglifo, formation, com nearly quase 90 300 feet metros de across, largura, more mais complex than complexo ever. do que nunca. Drone footage Imagens revealed de drone concentric revelaram hexagonal anéis rings hexagonais interlocked with concêntricos spirals, entrelaçados com espirais, resembling a assemelhando-se a technical um diagrama diagram of técnico warped de um space. espaço distorcido. No Sem pegadas, footprints, veículos vehicles, ou or heat rastros traces. térmicos. Ao Overlaying the sobrepor a location with localização ao Grok's mapa predictive preditivo do map, Grok, the match a was correspondência exact. foi exata. The A AI's contagem 2014 regressiva de countdown 2014 had da hit IA zero. chegou a zero. Ao Feeding the new processar a nova formation into formação, Grok, o it Grok output a gerou single um único coordinate set, conjunto de coordenadas, 47.559.6 de grau N, 7.1180 degrees E, diretamente directly over sobre o CERN CERN, near Geneva. perto de Genebra. If the Se o harmonic campo field harmônico represented representava o magnetic equilíbrio balance magnético e o time tempo is está collapsing, colapsando, indicated indicava uma measurable distorção distortion, mensurável, a the message mensagem não wasn't era symbolic. simbólica, It was era literal, literal, a um technical alerta alert to técnico para maintain manter as frequency frequências que stabilizing estabilizam a reality. realidade. Grok's note A read, nota do Grok dizia: Resonance sincronização synchronization de attained. ressonância atingida. Thermal scans showed a Escaneamentos térmicos 4.7 mostraram um degrees aumento de C-spike in soil, 4,7 de Krasov no solo, matching the coincidindo prior com o surto 2014 eletromagnético anterior electromagnetic de burst, 2014, separated separados by por 11 exatos years 11 and anos e 21 21 days. dias. Something Algo seemed to parecia respond responder to ao human progresso scientific científico progress humano in real em tempo time. real. The A Stuttgart formação de formation Stuttgart confirmed the confirmou o Rasting aviso de warning, Hastings, linking Earth's vinculando a magnetic ressonância resonance to magnética da humanity's Terra aos experiments with experimentos da time. humanidade com o tempo. O Grok had Grok transformed transformou a curiosity curiosidade into an em um chamado explicit call for explícito human para a action. ação humana.